Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, o músculo mais complexo da mastigação. O músculo da mastigação que tem suas fibras orientadas na horizontal. Ele é tão profundo que alguns anatomistas têm dificuldade para poder dissecá-lo, para poder desvendá-lo. Eu estou falando do músculo pterigoideu lateral. Ele é um músculo que atua durante o fechamento, atua durante a abertura bucal, é um músculo de controle de todos os componentes intraarticulares, então é algo bastante complexo. Nós vamos falar sobre sua anatomia, vamos falar sobre sua fisiologia, vamos falar sobre a importância dele, tanto no funcionamento normal da boca, quanto no desenvolvimento de algumas disfunções temporomandibulares. E é claro, nós vamos falar como que você, na clínica, pode avaliá-lo, tanto com exames clínicos, quanto avaliá-lo em imagens e outros tipos de exame. Se você também é um apaixonado por dor orofacial e disfunção temporomandibular, esse vídeo é para você. Para começar esse nosso vídeo, vamos nos localizar. O músculo pterigoideu lateral, ele fica escondido bem aqui, profundamente na fossa infratemporal. Por causa dessa localização profunda e pelo fato dele ser cercado por muitos tecidos, vasos, nervos, dissecá-lo, estudá-lo é um verdadeiro pesadelo para os anatomistas. Geralmente os livros clássicos dizem que ele tem duas cabeças ou ventres, uma superior, ou também chamada de esfenoidal, e uma outra inferior, ou pterigóide, sendo a inferior cerca de 3 vezes maior do que a superior. A cabeça superior ela se insere no disco articular, no côndilo da mandíbula e na cápsula articular, enquanto que a cabeça inferior ela vai se inserir na fóvea pterigóidea do colo do côndilo. Mas aqui vai um detalhe bastante impressionante que foge do básico. Alguns estudos mostram que essa divisão também não é uma regra absoluta. Cerca de 95,5% das pessoas têm duas cabeças, mas existem variações onde esse músculo apresenta apenas uma única cabeça, ou até mesmo impressionantes 3 cabeças. Além disso, ao contrário do que se pensava, ele possui uma estrutura peniforme. Isso significa que ele é formado por 8 camadas alternadas de músculos e aponeurose, muito parecido com o músculo masseter, o que faz dele uma unidade funcional única e altamente complexa, sem ventres musculares tão individualizados quanto os livros antigos mostravam. Isso faz dele um músculo extremamente complexo. Alguns trabalhos feitos com microeletrodos mostram que, a depender do momento da abertura e do momento de fechamento, um pedaço desse músculo está ativado enquanto o outro não está ativado. Eu, Leonardo, imagino que quando nós tivermos conhecimento profundo sobre esse músculo, muito do que se sabe sobre dor orofacial e disfunção temporomandibular vai modificar e nós vamos poder oferecer mais qualidade para os nossos pacientes. Vamos conversar agora um pouco sobre função, fisiologia desse músculo encantador. Quando nós falamos em função, a gente precisa primeiro derrubar um mito. Dos 4 músculos mastigatórios, temporal, masseter, pterigoideu medial e pterigoideu lateral, o pterigoideu lateral é o único músculo que atua na hora de abaixar a mandíbula, ou seja, para abrir a boca também. E essa atuação dele na hora da abertura bucal, claro, não é sozinho. Ele é auxiliado no processo de abertura bucal pelo músculo miloioideu e pelo ventre anterior do digástrico, que com a contração dos músculos infraioideus e do ventre posterior do digástrico estabiliza a posição do osso ioideu e faz com que ele sirva como um ponto de ancoragem, né, para a contração do digástrico, contração
do músculo pterigoideu lateral e a boca se abra. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Para que a gente possa compreender a real função desse músculo, é importante que a gente entenda que o ciclo mastigatório ele tem 3 fases. Então nós temos a fase que nós chamamos de preparação, né, que são os ciclos preparatórios, que é quando nós vamos preparar para introduzir o alimento na boca. Depois nós temos os ciclos de redução, que é quando nós estamos mastigando o alimento, e tem o ciclo pré-deglutição, que é quando nós preparamos a boca, preparamos a mandíbula para realizar a deglutição. E toda essa movimentação, todo esse ciclo, ele vai ocorrer de maneira rotatória. E quem controla essa rotação que a mandíbula faz em todas as direções, não é? Tanto para frente quanto para lateral, quem controla toda essa movimentação são os músculos pterigoideus laterais. Aqui entra algo realmente fascinante. Enquanto a mastigação ela é adaptável, porque a mastigação, a cada repetição de um ato mastigatório, a boca se adapta a uma nova posição. Porque o alimento mudou de textura, o alimento mudou de umidade, o alimento mudou de tamanho, o alimento mudou de consistência. Então, a boca vai se adaptando a cada vez que nós repetimos uma mastigação. Já a deglutição, não. A deglutição, ela é um movimento fixo, um movimento estabelecido, inclusive, de maneira genética. Ela é um movimento inato, um movimento automático que necessita de extrema precisão e um contato fixo, uma estabilização. E essa estabilização, ela vai ser dada exatamente pela máxima intercuspidação habitual, pelo suporte posterior. Por isso que essas questões dentárias são muito importantes. Não são as únicas, mas são bastante importantes. Quando nós falamos então em deglutição, nós estamos falando de um ato de sobrevivência controlado por centros mesencefálicos muito bem adaptados e muito bem preparados para essa função. Como eu falei, é um ato de sobrevivência controlado aí por 25 músculos, 5 pares de nervos cranianos diferentes. Então, um fato bastante curioso que nós vamos ter aí e que pouca gente sabe é que durante o processo mastigatório, pequenas deglutições vão sendo feitas, deglutições de pequenas porções. Isso é natural, isso é normal. Isso é exatamente uma adaptação do bolo alimentar. Não é? Aquelas partes que já estão mais úmidas, que já estão menores, né, que podem atrapalhar a percepção da propriocepção pulpar, da propriocepção periodontal, da mucosa bucal, ela já vai sendo deglutida, até que o bolo alimentar como um todo, ele fica coeso em relação à textura, tamanho, consistência e umidade, e aí ele possa ser deglutido com segurança para realizar essa função tão importante de manutenção da vida, que é a alimentação e a deglutição. Uma outra curiosidade, né, voltando aí então a falar sobre o nosso pterigoideu lateral, que é o tema do nosso vídeo, mas é que isso é tão fascinante, né, a deglutição em si, a coordenação toda é tão fascinante, eu acabo me empolgando. Mas voltando então ao nosso tema, ao pterigoideu lateral, uma outra curiosidade bastante interessante sobre ele é que ele é um músculo que, diferente dos outros músculos mastigatórios, ele não possui fusos musculares. Essa é uma das explicações que colocam até para ele não ser tão sensível à questão de dor como outros músculos. É raro você ter um paciente que relate dor espontânea no músculo pterigoideu. O que você tem é dor à palpação nele, na grande maioria dos pacientes. Até porque, como ele foi o primeiro músculo a ser gerado durante a gestação, depois vem crescendo mandíbula, os outros músculos, dentes chegam, vai ocorrendo mudanças adaptativas na posição mandibular. Se esse músculo sentisse dor, eu creio que a vida seria praticamente impossível,
né? Então, como eu sempre digo, o dono é mais inteligente, o corpo é mais inteligente do que o próprio dono, né? O organismo é mais inteligente do que o dono e a natureza, a evolução da espécie nos adaptou com um músculo que dificilmente sente dor espontânea, não é? Mas ele é um músculo com uma quantidade muito grande de fibras vermelhas, o que faz com que ele seja um músculo que tenha facilidade para entrar em trismo caso haja redução da quantidade de oxigênio, ou seja, caso ele trabalhe de maneira comprimida por muito tempo. E isso faz com que ele entre em processo de trismo, que seria parecido com uma cãibra, mas os músculos mastigatórios é um pouco diferente essa fisiologia. E aí ele traz grandes alterações oclusais, né? Se a gente for pensar no funcionamento desse músculo, por exemplo, quando os dois pterigoideus se contraem ao mesmo tempo, a boca realiza protrusão, né? Eu tenho o músculo pterigoideu passando exatamente aqui como nós falamos, né? Abaixo, né? da fossa temporal. Então, na hora que esses dois músculos se contraem juntos, a boca realiza anteriorização, né? Realiza protrusão. Na hora que apenas um desses músculos se contrai, por exemplo, o pterigoideu lateral esquerdo, ele se contrai com o auxílio do músculo pterigoideu medial esquerdo, do mesmo lado, a gente realiza lateralidade. Então, se eu tenho um músculo desse entrando em trismo, ocorre uma alteração oclusal, uma maloclusão súbita. E aí vem um grande questionamento que a ciência sempre nos aponta, né? Em relação à questão de ajustar ou não uma oclusão em um paciente com dor orofacial. Esse problema oclusal, ele foi causado ou ele é causador da dor muscular, da disfunção temporomandibular? Isso é muito importante. Então, se você não sabe fazer o correto diagnóstico da fisiologia muscular, você não sabe fazer o correto diagnóstico do ciclo mastigatório como um todo, é melhor você encaminhar esse paciente do que lançar mão de medidas irreversíveis como o ajuste oclusal por desgaste seletivo. E eu não estou aqui dizendo que o ajuste oclusal ele é mau e não deve ser feito. Não, eu estou dizendo que lançar mão de qualquer terapia irreversível sem um diagnóstico, um planejamento correto e principalmente um prognóstico do que você vai encontrar logo depois disso é extremamente arriscado e extremamente danoso para o nosso paciente. Mas, voltando a falar sobre os fusos musculares, que o músculo pterigoideu lateral não possui, isso faz com que todo o controle desse músculo ele seja feito diretamente pelas terminações nervosas, o que faz com que esse músculo, né, que essas fibras horizontais, eles sejam muito precisos, eles sejam muito delicados, permitindo que a gente possa, então, triturar os alimentos com perfeição, com exatidão. Explicador tá no ar, pode acreditar, DPM sem mistério. Se ele é um músculo assim tão importante, então ele com certeza é um músculo importante para ser examinado. E como é que nós examinamos? É aqui que entra toda a complexidade desse músculo. Você lembra que eu falei lá atrás que ele tem cerca de 8 camadas de músculo, aponeuroses, e ele é um músculo bastante profundo? Por causa disso, por causa desse formato dele em leque, dessas camadas, dessa profundidade que esse músculo fica, o exame desse músculo com eletroneuromiografia é muito complexo. Você não sabe exatamente aonde que estão esses eletrodos. Seria um exame bastante dolorido, bastante complexo de se fazer, para que a gente possa ter parâmetros exatos sobre ele. Mas é possível se avaliar esse músculo, na verdade, a região onde está esse músculo, e alguns trabalhos com ressonância magnética mostram isso, né, permitem com que a gente perceba que quando você está fazendo a palpação daquela zona pós-túber, na região maxilar, ali na região pós-túber, há uma deformação do pterigoideu. Portanto, ele está sendo palpado.
né? Então a gente precisa fazer com que o paciente faça um pouco de lateralidade e a gente introduz. Deixa eu pegar aqui o meu parceiro, o meu companheiro que está fazendo uma desprogramação aqui com fio de roca. A gente vai solicitar então que o paciente faça uma lateralidade, né? E aí nós introduzimos o dedo nessa região aqui, ó, né? Eu vou introduzir o dedo exatamente nessa região, fazendo com que eu consiga avaliar a região do músculo pterigoideu lateral. Com isso eu tenho uma ideia dessa sensação dolorosa, mas a grande maioria dos pacientes vai sentir dor nessa musculatura. Então eu aconselho a vocês que façam uma palpação leve e vão aumentando a pressão de maneira lenta nesse músculo. Além disso, nós podemos lançar mão de outras técnicas de avaliação. Por exemplo, pedir para o paciente fazer a protrusão contra resistência da forma que vocês estão vendo aqui do lado. Quando nós fazemos essa protrusão contra a resistência, você faz com que o músculo entre em contração e ao mesmo tempo ele seja estirado, gerando co-contrações, né? O que faz com que a gente avalie a sensibilidade desse músculo. Para esse exame, é muito importante que você consiga fazer o paciente diferenciar uma dor localizada um pouco mais dentro da boca, um pouco menos próxima do ouvido, né? Um exame que traz uma certa complexidade na interpretação da fala do paciente, né? Examinador já é algo subjetivo, então é importante que o profissional esteja bem atento a isso daí. Podemos utilizar também espátulas que vão acabar fazendo com que você gere movimentos antagonistas, né, com ele. Fazer a protrusão enquanto você faz apertamento de palito nos dentes anteriores, da forma como estamos mostrando aqui na imagem. Então existe uma série de ações que você pode tomar para avaliar a situação álgica desse músculo. Então, clinicamente falando, os trismos, as contrações do pterigoideu podem ser bastante danosas. Eu, particularmente, já tive uma vez, durante uns 2 ou 3 dias, né, eu acordava de madrugada com a mandíbula deslocada, né, e eu sabia que era um trismo do pterigoideu, então eu fazia manobras contra a resistência, estiramento dele contra a resistência, para ir colocando esse músculo no lugar e tentando relaxar essa musculatura, mas isso pode ser bastante complexo para o leigo, né, que não conhece, que acorda com a boca torta, não sabe o que está acontecendo. E aqui vai uma dica clínica bastante importante. Muito, mas muito cuidado com pacientes com mordida aberta unilateral, principalmente se for súbita. Principalmente se for súbita. Por que isso? Porque o trismo do pterigoideu, muitas vezes ele é indolor. Em alguns casos ele é indolor. Não quando você entra numa contração inteira, mas quando você tem uma pequena contração dele, ele gera uma pequena alteração de posição na mandíbula, né? Então olha aqui, ó. Se o músculo ele está localizado nessa região aqui, quando ele entra em contração, se ele entrar em contração de um lado só, é meio lógico que ele vai fazer um giro na mandíbula, gerando uma mordida aberta de maneira súbita. E o paciente chega se queixando exatamente, né, dessa mordida aberta, muitas vezes dor na região da articulação temporomandibular contralateral, onde está havendo o espasmo dele. Por quê? Porque se há uma contração desse lado, a mandíbula ela é jogada para esse lado aqui, gerando uma contração, né? Se é uma contração desse lado, por exemplo, né, do lado esquerdo, a mandíbula vai ser jogada para o lado direito, gerando um deslocamento do côndilo contra a região posterior da articulação temporomandibular. Exatamente a zona retrodiscal, essa região aonde a gente tem uma rica inervação, rica vascularização e bastante sensível. Então, muito cuidado, né, com pacientes de mordida aberta unilateral. Não lancem mão
de tratamentos irreversíveis imediatamente nesse paciente. Busquem avaliar, busquem fazer manobras de relaxamento desse músculo, né? Onde a gente introduz o dedo lá na região pós-túber, ali atrás do túber e mais para cima, e a gente faz realmente massagens aí, né? Liberando essa musculatura de trás para anterior, liberando essa musculatura, como vocês estão vendo aqui no vídeo, né? Eu fazendo em uma paciente. Isso traz um resultado muito bom para os pacientes, isso traz um alívio da dor, muitas vezes traz a oclusão de volta para o lugar e o paciente volta a sentir conforto na hora de mastigar, como essa paciente que vocês vão ver aqui no relato. Uma aluna, não é, que estava sentindo dor e ela tem aí o relato dela, como foi quando nós diagnosticamos que o problema estava no pterigoideu lateral do lado esquerdo e ela começou a fazer as manobras de relaxamento. Em questão de uma semana, ela já estava se sentindo bastante melhor. Lado derecho. Lado derecho? Sí. Sentía que los caninos, al morder, solamente esos caninos rozaban. Solo el lado derecho. Solo el lado derecho. Solo el lado derecho. Mejor, siento que ya muerdo comúnmente mis premolares que mordía, ¿sí? Ya les estoy mordiendo, no siento mucho la tensión que tenía, el dolor. Y sí, yo puedo hacer esto porque no sentía nada. Sí. Ahora sí me dolía acá un poco, esta zona de acá, aquí me dolía, después de trabalhar o músculo. Então esse é um músculo complexo, um músculo muito importante no desenvolvimento e na manutenção das disfunções temporomandibulares, né? A gente precisa estar atento a ele, o clínico que quer fazer reabilitação, o clínico que quer fazer um diagnóstico correto do seu paciente, tem que estar atento a esse músculo, porque muitas vezes ele gera alterações oclusais e outras vezes as disfunções temporomandibulares, as dores crônicas, a cronificação, né, do processo álgico gera uma alteração na forma como esse músculo se manifesta nas diferentes fases da mastigação, ou seja, todas aquelas camadas elas têm que trabalhar de uma maneira muito síncrona, né, em relação à ativação, desativação, contração, relaxamento, e a depender dos estados de cronificação, das dores, das complexidades dessas funções tempomandibulares, você pode estar com as duas cabeças se contraindo ao mesmo tempo, quando era para estar contraindo só uma. Isso gera uma confusão enorme em todo o sistema neuromuscular, traz alterações oclusais, traz alterações fonéticas, né? Traz um prejuízo muito grande para o paciente. Então é um músculo de uma palpação direta desafiadora, mas não impossível. Lembrando que quando nós estamos palpando, a gente está palpando aquela zona do músculo pterigoideu lateral, uma zona que está cheia de outros tecidos, uma zona bastante sensível. Então muito cuidado na hora de palpar essa região e cuidado com a interpretação dos resultados dessa palpação. Então, o músculo pterigoideu lateral, ele é um ninja dentro da nossa face, dentro desse processo de fisiologia mandibular, de movimentação mandibular. Por que eu digo isso? Porque ele é um músculo que fica ali, né, escondido anatomicamente, falando, com uma função muito grande, capaz de abrir, de movimentar a boca, de estabilizar os elementos intraarticulares, e entender a anatomia, entender a fisiologia desse músculo vai ser fundamental se você quer também
entender melhor as questões das dores orofaciais, das disfunções temporomandibulares, lidar melhor com esse paciente, ter mais segurança e mais confiabilidade na hora de você passar um diagnóstico, de você passar uma linha de tratamento, de você ter um prognóstico em relação às suas ações. Vai permitir que você avalie o seu paciente com mais consciência fisiológica, com mais consciência clínica. Se você também é um apaixonado por disfunção temporomandibular e dor orofacial, quer ou que a gente comente aqui outros músculos complexos também, músculos mais simples, comenta aqui embaixo, deixa seu like, segue o nosso canal para que a gente possa cada vez mais estar passando para vocês informações de qualidade com base científica, mas também com relevância e experiência clínica. Até a próxima, um grande abraço. Deixa claro, tira atenção. Explicador tá no ar, pode acreditar. DTM sem mistério, faz descomplicar. No YouTube, na rádio, é só acompanhar com o Dr. Leonardo. Sua dor vai passar.